Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre impunidade ou sobre leis que favorecem a impunidade. Aliás, isso não vem de hoje. Por exemplo, a lei que prevê, o artigo que prevê a prisão domiciliar, ou seja, o indivíduo fica no melhor lugar do mundo, pelo menos para nós, ou para mim especialmente, o melhor lugar do mundo é minha própria casa. Então o cara é condenado a ficar na sua própria casa. Vejam bem, é a mesma coisa que o cara cometer crime a vida inteira e depois ser condenado a ir para o céu. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. Então, é isso. Aliás, salvo engano, eu acho que é a coisa que mais favorece a impunidade, principalmente para aqueles supostos crimes de baixo potencial ofensivo, entre aspas, porque não é com a mãe do legislador que cometeram o crime, é com o cidadão e a cidadã brasileira que prejudicaram com os mais diferentes tipos de crimes de baixo potencial ofensivo, e que leva à prisão domiciliar. Vejam bem o caso do ex-presidente e ex-senador Collor de Mello. Ele foi condenado em 2015 a 8 anos e 10 meses por receber propina de mais de 26 milhões de reais entre 2010 e 2014. Aliás, fazendo uma pausa, a impunidade já começa aí, né? O judiciário é muito lerdo, é praticamente uma tartaruga manca, ou um bicho preguiça com preguiça. É uma coisa bem esquisita mesmo. O cara cometeu o crime entre 2010 e 2014, aí em 2025 vai começar a cumprir a pena de 8 anos e 10 meses, inicialmente em regime fechado. Só que daí o cara alega, os advogados deles espertamente alegam uma série de comorbidades. Se abusar, acusa, alega até que o cara está com gravidez de gêmeos aos 75 anos. E por isso ele não pode ir preso, enfim. Ilações à parte, mas é porque isso nos deixa muito indignados. Mas como eu estava dizendo inicialmente, isso vem desde sempre. Por exemplo, o Decreto-Lei número 3.689, em seu artigo 317, já previa a prisão domiciliar. E depois, de lá para cá, essa previsão, digamos assim, da prisão domiciliar só foi relaxada, ou seja, ela só foi ficando mais frouxa. Tem lá a Lei 7.210 de 84, que trata do assunto, depois veio a Lei 10.792 de 2003, já no governo do Lula lá, depois veio a Lei 12.403 de 2011, e depois ainda veio a Lei 13.769 de 2018. Tudo isso relaxando a pena. E isso, obviamente, para quem tem um mínimo de inteligência, como nós, sabemos que isso só vai estimular o crime através do abrandamento das penas, do aumento das concessões, da abrangência da lei. Por exemplo, em algum momento, em alguma dessas leis aí, as mulheres que cometeram algum crime de baixo potencial ofensivo ser condenadas, e se tem filhos menores de 12 anos, elas podem cumprir a pena no melhor lugar do mundo, que é em suas casas. Quer dizer, isso não é pena, isso é um benefício, isso aí é uma benesse, é praticamente uma condecoração, né? O bandido, o criminoso, a criminosa acaba sendo condecorado por ter cometido crime, porque recebe um prêmio grande por ter cometido crime, graças à humanização
das penas, das condenações. E é tão bonito isso, né? Vejam bem. E isso, obviamente, estimula mais e mais gente a cometer crimes, e cada vez com mais audácia, com mais violência, enfim. É isso que acontece para desespero de todas as vítimas que já por algum momento foram vítimas desses criminosos de baixo potencial ofensivo e aqueles que ainda virão a ser. O Collor de Mello, por exemplo, foi agraciado, de repente ninguém sabia que o cara estava doente, agora o sujeito está cheio de comorbidades. Dá até pena, né? Dá vontade de visitá-lo. Mas ele não estava em hospital, não estava em tratamento, nada. Mas para fugir da cadeia, o sujeito alega qualquer coisa. E isso não é privilégio do Collor, nem exclusividade. Isso aí é regra geral. É estendido a todos os tipos de meliantes, não importa de que estado sejam, não importa qual tipo de crime tenham cometido, não importa nada. E quem padece com isso é a sociedade, de modo geral, porque a cada dia que passa tem muito mais golpista, tem muito mais criminoso e criminosa surrupiando o nosso dinheiro, ameaçando a nossa integridade física e psicológica, traumatizando as pessoas, levando pessoas a terem doenças psicológicas muitas vezes irreversíveis por conta dos traumas causados por esses crimes de baixo potencial ofensivo. E tem magistrado, ex-ministro do STF, ministro da Justiça, que enche a boca para, entre aspas, defender as penas brandas para os crimes de baixo potencial ofensivo. Isso porque não foi com a mãe dele, com a esposa, com a filha, com a neta, com as irmãs e assim por diante. Não atingiu a família dele. Aí o cara acha, a sociedade, o povo, que se lasque com os criminosos de baixo potencial ofensivo. Então, vocês que discordam ou concordam comigo, por favor, comente aí se vocês acham que esses crimes de baixo potencial ofensivo, se é justo premiar o cara deixando ele na casa dele. Obviamente que ninguém vai fiscalizar se o cara, por exemplo, teoricamente, o cara que está lá na prisão domiciliar, entre aspas, porque para mim isso não é prisão, é prêmio, que eu já disse aí 10 vezes, aí ele teoricamente é proibido de ter acesso às redes sociais, vejam bem. Mas quem é que vai proibir o cara lá dentro da casa dele de ir ao banheiro, de ter acesso às redes sociais e assim por diante? E até de vez em quando dar uma fugidinha, como acontece com muita frequência com esses condenados a ficar em casa. Então isso é muito triste e isso, até a prova em contrário, eu acho que é o maior estímulo à criminalidade. É como que se tivesse se dando recado para os bandidos e bandidas, criminosos e criminosas. O crime compensa, porque se você for condenado, você vai ficar na sua casa, usufruindo, por exemplo, do dinheiro que você roubou, do dinheiro que você recebeu como propina, dos 26 milhões, que é o caso do Collor, e de outros aí que receberam mais milhões ou menos milhões, mas que estão felizes em casa, gastando dinheiro que roubaram da sociedade, que roubaram de velhinhos e velhinhas aposentadas, que desviaram da merenda escolar, que desviaram de hospitais, que desviaram do dinheiro da reforma das estradas, rodovias e ferrovias, que desviaram do dinheiro do saneamento básico, que desviaram do dinheiro da compra de remédios e assim por diante. Mas, como diz lá o ministro, são crimes de baixo potencial ofensivo. Vejam bem que coisa mais linda, né? Até comovente. Chega a ser poético o crime de baixo potencial ofensivo e junta com a prisão domiciliar, aí que fica bonito mesmo, né? Dá gosto de ver. Aliás, quem gosta disso é bandido, é criminoso e quem defende eles, tá certo? Obviamente não é o nosso caso, tá certo? Então, se você quer fazer um comentário, por favor, comente se concorda ou discorda com isso. Comente aqui embaixo embaixo do vídeo, eu vou ficar grato e prometo responder
a todos individualmente o mais rápido possível, tá bom? Mas que fica registrado a minha indignação contra a prisão domiciliar e o crime de baixo potencial ofensivo. E no caso das mulheres, por exemplo, que têm filhos e filhas menores de 12 anos, aí a sociedade, o juiz, o magistrado se preocupa com o bem-estar dela e do filho ou da filha. Mas, na verdade, quem deveria se preocupar com o bem-estar do filho e da filha deveria ser a mãe antes de cometer o crime, porque se ela fosse ficar em prisão ou até correr o risco de perder a guarda do filho ou da filha, ela deveria ter pensado antes de cometer o crime. Mas como ela sabe que se cometer o crime vai ter essa benesse, ela acaba cometendo que se lasque as vítimas, como se diz, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço e tchau. E por favor, inscreva-se, tá bom? Até mais.